Olá! Aqui estamos mais uma vez para falar à sua mente e ao seu coração. Esperamos que você esteja gostando do Convite à Vida. Você pode nos ajudar a fazer um programa ainda melhor. Ore por nós, mande suas sugestões. Nosso objetivo é falar de uma vida com qualidade, agora e na eternidade. Hoje vamos falar de um tema que aflige a vida de muita gente: o medo. O medo torna a vida das pessoas miserável, sobretudo quando ele é sutil. Acontece que nem todo medo é ruim. Há situações que o medo, vindo de perigos reais, nos ajuda a agir de modo adequado, levando-nos a gestos de cautela para nossa própria proteção. De que você tem medo? É sobre isso que vamos falar hoje. Mas antes vamos testar seu conhecimento sobre a Bíblia. No desafio bíblico da semana passada foi perguntado: quem foi o mentor do apóstolo Paulo no judaísmo? O próprio Paulo nos informa: sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Os acertadores concorreram a 5 exemplares do livro Crer é Também Pensar, de John Stott, da editora ABU. Confira os ganhadores no site. Para o desafio bíblico desta semana, a pergunta é a seguinte: de que casal real o profeta Elias fugiu com medo? Se não sabe, pesquise e participe. Sortearemos entre os acertadores 5 exemplares do livro 7 Passos e Meio para a Felicidade, de Israel Belo de Azevedo, da editora Agnus. Acesse o site e responda. Ou, se preferir, escreva para o nosso endereço que aparece aí na tela. Acompanhe a resposta e os sorteados no site do programa, conviteavida.org.br. Fique com a gente, Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Itacuruçá. Medo de perder o controle do carro quando eu tô dirigindo. Então, tem medo de bicho, essas coisas assim, inseto, tipo, eu odeio, eu tenho muito medo. Aí eu acho que eu tenho medo de perder um familiar muito próximo, né, pais, essa ausência de uma pessoa querida. Bom, eu tenho medo que as crianças do Brasil continuem a passar fome, continuem a não ter, isso de modo geral, continuem a não ter acesso à escola. Eu tenho medo porque esse é o futuro do Brasil. Tenho medo de altura, eu não gosto de ficar numa altura que eu não me sinto bem. Olha, na cidade que a gente vive, eu acho que eu tenho medo de ser assaltado ou até perder a vida, né? Nosso tema hoje é o medo, esse gigante da alma. E para nos ajudar a entender como funciona isso na nossa vida, nós trouxemos a psicóloga Cristiane Fiot. Ela é mestre na sua área do saber e certamente tem muito a nos ajudar na compreensão da alma humana. Obrigado, Cris, por sua participação aqui no nosso Convite à Vida. Estou certo que as suas respostas vão nos ajudar muito em nossa caminhada como ser humano. Eu agradeço também a oportunidade que me foi dada e gostaria de dizer que é muito bom participar de conversações como essa que a gente está tendo aqui, que aborda um tema tão importante e relevante para nós seres humanos. Eu começo então com uma entrevista que eu li recentemente da cantora Mara Maravilha. Perguntaram a ela se ela tem medo. Ela disse: tenho. Por exemplo, eu tenho medo de ficar sozinha, medo de andar sozinha, medo de engordar, medo de não ser aceita. Logo me vem a pergunta: por que as pessoas têm medo? Bom, as pessoas têm medo porque o medo é uma proteção a todo ser humano. Então a gente considera que o medo é uma reação adaptativa diante de situações que são potencialmente danosas. Então a gente tem que entender que o medo é natural e útil. Ele serve para preservar o ser humano do mal.
né? A gente considera o medo como uma das emoções categóricas, universais, né? Junto com alegria, com tristeza, com raiva, mas a gente tem que entender também que o medo tem um significado muito particular. Então, menosprezar o medo do outro não é bom, porque o medo que ele tem não é o medo que eu tenho, o medo que eu tenho não é o medo que ele tem. Claro que o medo toma significados específicos, particulares para cada pessoa. E a gente tem que também entender que pode ser que o medo tome uma dimensão muito maior, o que aí a gente pode pensar numa outra coisa, que é a fobia, o pânico, né? Vamos pensar na fobia, que é esse medo irracional, inexplicável que as pessoas têm. Muito forte diante de um objeto ou de uma situação que, em princípio, não causaria dano à pessoa. Então, a gente conhece pessoas que têm medo de cachorro, de elevador, de gato, né? Essa pessoa sofre muito com isso, porque ela se vê extremamente limitada para algumas coisas, ela não consegue vencer algumas situações que ela precisa. Por exemplo, é uma pessoa que tem uma amiga enferma e que mora no 32º andar de um edifício. E a pessoa não anda de elevador, tampouco tem saúde para subir 32 andares de escada. Ela não vai visitar essa amiga, então. E outras tantas, né? A pessoa que precisa fazer uso do avião para resolver situações de trabalho, às vezes perde negócios por conta disso, porque não consegue chegar até lá, usar o avião, né? E hoje em dia as pessoas têm muitos medos, né, Israel? As pessoas têm medo de sair à rua, as pessoas têm medo de estarem trabalhando no centro da cidade, por exemplo, e o prédio cair, assalto, violência, enfim, medo todos nós temos. Você falou do medo de avião, né? Eu li que o IBOP fez uma pesquisa nacional e percebeu que 26% dos homens brasileiros têm medo de andar de avião. E 57% das mulheres têm o mesmo medo. Eu logo pensei e vou ter que lhe perguntar: as mulheres são mais medrosas do que os homens? Olha, eu acredito que esses números se dão porque as mulheres falam mais dos seus medos, falam mais dos seus sentimentos de um modo geral, né? Os homens são mais travados, é como se eles precisassem assim, manter a pose, porque se eles falarem, se eles falarem que estão com medo, isso pode levar eles a se sentirem fragilizados, desmoralizados. Então, muitas vezes eles preferem não falar sobre isso, até porque eles têm que manter essa postura na cultura, né, do provedor, daquela pessoa que protege. A mulher não. A mulher, uma outra explicação talvez para essa estatística é que a mulher ela também foi educada e vive numa cultura que ainda é machista e que ela foi educada para ser a protegida, o sexo frágil. É claro que isso tem mudado, sem dúvida, né? A mulher tem conquistado um espaço diferente na sociedade, mas talvez a estatística também seja por conta disso. Agora, o que é importante falar é que quando a gente fala de sentimentos, Israel, por exemplo, medo, a gente está falando daquilo que é humano. Quando a gente aborda o medo, seja ele de avião, de assalto, de um acidente, de cachorro, de perder o emprego, de não arrumar onde morar, ou medo do sucesso, qualquer que seja o medo, a gente está falando daquilo que é humano. Então isso não necessariamente tem a ver com medos que são pertinentes à mulher ou medos que são pertinentes ao homem. Então, dizer que a mulher é genericamente mais ou menos medrosa, ou vamos ao contrário, mais ou menos corajosa do que o homem, não procede esta... Não dessa forma tão radical. A gente precisa explorar um pouco mais essas informações e entender o que essa pesquisa também quis dizer, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e eu, na volta, vou lhe perguntar o seguinte: o que a gente deve fazer quando está com medo? Mas isso nós veremos daqui a pouco. Convite a Vita volta já já.
para mim estar aqui nesse ministério que eu amo tanto e com o coro da igreja. Isso me alegra, faz parte da minha vida. O trompete, você vai entrar no final. Também te dou o sinal, tá? Jerusalém, vamos lá? Inspirando a igreja, trazendo mensagens de esperança para a igreja, fazendo a igreja vibrar com os hinos que canta. Então isso nos alegra, nós somos abençoados e nós sentimos que abençoamos outras pessoas. E a participação no culto se torna ainda mais profunda quando o coro consegue passar a mensagem que ele canta para os corações daqueles que nos ouvem. Nossa missão aqui é fazer parte, né, do coro, é onde eu me sinto muito bem. Pessoalmente sou grata a Deus pela vida que Ele me consegue, pelo serviço que Ele me permite exercer aqui. Estamos de volta com a psicóloga Cris Fior, respondendo perguntas sobre o medo. E nessa hora eu fico imaginando algumas pessoas, como eu, que têm medo. Então eu pergunto a Cris Fior, o que uma pessoa que tem medo deve fazer? Conviver com ela para sempre, como se não tivesse como evitar isso, ou tem como a gente ter uma vida boa apesar disso? O importante é a pessoa pensar que medo é esse que ela tem e se esse medo está dentro daquele conceito que a gente falou inicialmente, que é aquele conceito de proteção. Né? Obviamente, se esse medo toma uma dimensão que paralisa essa pessoa, ela precisa estar atenta a isso. Então, é bom que você perceba. Ultimamente, você tem deixado de fazer coisas, você tem perdido conquistas importantes na sua vida, não realizado projetos que você pensou por conta de um medo. Essa é uma questão importante que precisa ser cuidada, né? E aí, a busca por um profissional da área de saúde mental é muito importante. O psicólogo pode, por exemplo, junto com a pessoa, buscar uma compreensão para isso, né? Porque os significados são muito particulares. E nessa caminhada, né, esses motivos, essas ideias, essas percepções muitas vezes distorcidas podem ajudar a pessoa a entender melhor. A gente também tem que pensar, Israel, que muitas vezes as pessoas repetem comportamentos de medo sem se darem conta disso. Então, por exemplo, imitam pai e mãe que tem algum tipo de medo. Sim. E a pessoa então passa a ter aquele medo também. A gente tem que ter muito cuidado porque sem que pai e mãe percebam, às vezes eles estão passando algum medo para os filhos no cotidiano dos lares e não percebem isso, né? Então os filhos vão perpetuar esse medo, muitas vezes sem nem se darem conta disso. No meu caso particular, por exemplo, ocorreu que eu tinha que mostrar a garoto, sei lá, 9, 10 anos, que eu era homem, né? E me mandava ir pro escuro. Como uma terapia meio, não sei de que nome dessa terapia, da pancada, né? Mas o resultado foi o oposto. Porque aí é quase como se estivesse imprimindo ali, claro, uma coisa negativa em relação
que a gente vê às vezes negativa em relação ao escuro, mas quiseram dar a você uma ideia de que, se eu estou entendendo, uma ideia de que para você ser homem você tinha que suportar. Foi exatamente isso. Aquela escuridão, né? Na verdade não é dessa forma que a gente se constrói como homem ou como mulher. Foi com boas intenções, mas o boas resultado... intenções. Pai e mãe também precisam estar atentos a isso, porque sempre com boas intenções eles podem fazer alguma ação que pode não contribuir, pode não ajudar, não ser saudável. Né? O medo tem cura ou quem tem o medo vai ter que suportar isso o resto da vida? Cura é uma palavra um tanto quanto polêmica dentro da área de saúde, dentro da área de saúde mental. Mas não fuja a minha pergunta. Ok, eu vou considerar essa palavra para tentar encadear aí o pensamento. Então, se a gente pensar que a cura é possível, a cura seria exatamente a possibilidade da pessoa aprender a conviver com os seus medos, sem deixá-los paralisar. Né? Então, se a pessoa consegue conviver com esses medos, e vale lembrar que esses medos podem se acentuar em determinados momentos de vida, podem suavizar, podem tomar outras formas, outras direções, né? Mas a pessoa vai conhecendo a si própria e como é que esse medo se manifesta, eu acho que ela pode continuar a vida dela. Obviamente, se esse medo estiver paralisando, aí é preciso buscar uma ajuda. Então, o que eu posso dizer é que, se você está passando por uma situação de desconforto, uma situação que você está se vendo privado de algumas coisas, de realizar alguns projetos, né, ou de enfrentar algumas situações, é hora de parar e pensar um pouquinho no que fazer com isso. Então, como eu falei anteriormente, a busca por um profissional de saúde, né, da área de psicologia, o profissional pode ajudar a pessoa a entender os significados desse medo, desse pânico, da fobia, e, quando é o caso, buscar uma ajuda com um psiquiatra também. Ainda existe muito tabu, Israel, para a procura desse profissional, mas é um profissional também de grande ajuda, porque nos momentos fóbicos ou da síndrome do pânico, por exemplo, geralmente a gente recomenda a associação da psicoterapia com o tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso vai ser fundamental, muitas vezes, para suavizar alguns sintomas que a pessoa com medo paralisante ou com uma fobia ela tem, que é desconforto estomacal, voz rouca, tremores, sudorese, taquicardia, perda da concentração. Então, essa prescrição medicamentosa, ela vem também auxiliar a pessoa para que ela consiga viver melhor naquele momento de vida. Você tocou num ponto importante, porque não só em relação ao psiquiatra, mas também em relação ao psicólogo, sim, quando a pessoa está precisando, ela tem dificuldades. Aquela frase famosa: eu não estou maluco ou maluca para procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Isso me lembra o seguinte também: está com medo? Tenha mais fé. Isso é falta de fé. Então eu lhe pergunto: medo e fé, como se relacionam? Uma pessoa que tem fé não tem medo? Sempre. É importante entender que medo é medo e fé é fé. E é muito complicado, às vezes, as pessoas fazerem essa mistureba aí, né? Porque você imagina um cristão, por exemplo, certo, a culpa que ele tem de, por exemplo, sentir medo ou estar vivendo uma situação fóbica, por exemplo, porque ele pode achar que não deveria sentir isso porque ele tem fé. Ou ele talvez possa achar que o fato de não ter fé que está levando ele a sentir aquilo, né? Então, existe uma culpa aí. O que acontece é que as pessoas muitas vezes sofrem caladas. Acontece... Porque só faz aumentar o sofrimento. Só faz aumentar, e o que eu ia dizer é que acontece de eu receber pessoas no consultório já, né, com uma crise assim muito mais acentuada, porque adiou quanto pôde. Então, isso também é importante da gente ressaltar, né? Desmistificar um pouco essa situação de buscar um psicólogo ou buscar um psiquiatra. São profissionais da área de ajuda também, que podem dar um apoio nesse momento, assim como quando você está com gastrite, você vai ao médico, ao gastro, assim quando você está com problemas cardíacos, você vai ao cardiologista. Se você está adoecido das suas emoções, você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, por exemplo. Mas eu queria dizer também, já que você tocou nesse ponto aí da fé, a fé é muito importante, né, eu diria, porque
A fé ajuda o ser humano a encarar melhor os seus desafios. E aí a gente tem pesquisas que comprovam isso, estudos científicos, né? Isso já é comprovado, o benefício que a fé traz, por exemplo, numa situação de adoecimento, numa situação de dificuldade social. A fé é um recurso extremamente útil para a pessoa ultrapassar essas barreiras. E aí eu me lembro, se você me permite ainda trazer o exemplo daquela passagem muito bonita da Bíblia, quando Moisés está levando o povo à Terra Prometida e o povo se depara com o mar à frente e atrás, no calcanhar, os egípcios atrás, perseguindo. E eu fico imaginando o povo imprensado ali e o medo e o pavor que aquele povo deve ter sentido. E ele vai se queixar com Moisés, o líder, né? E diz então, Moisés, o que a gente vai fazer? O mar está ali, os egípcios estão atrás. E aí Moisés então fala com Deus e a resposta que a gente tem lido na Bíblia é: por que você está falando isso comigo? Diga ao povo que marche. E nisso reside também a nossa parcela. Diante dos mares que a gente tem que ultrapassar, que a gente tem que vencer nas nossas vidas, é importante ter essa noção de que a gente também precisa avançar, marchar, ir adiante, vencer esses obstáculos, né? E a fé, eu acredito que pode nos ajudar, sim. Nós começamos nossa conversa aqui citando a cantora Mara Maravilha e o medo que ela expressou de ficar sozinha, de engordar, de não ser amada, não ser aceita. E a Cris Fiô tem medo de quê? Se é que tem, de repente já alcançou um estágio tal que não tem mais medo de nada. Impossível não ter medo, eu sou humana também. Eu tenho sim meus medos e procuro vencê-los, eu procuro não me paralisar com eles. Alguns eu consigo vencer sozinha, outros medos eu venço com um apoio social, com a minha rede de relacionamentos, como por exemplo a minha família, os meus amigos, a igreja. Mas tenho sim exemplos. Eu tive um certo medo de não ser tão clara nessa entrevista e eu espero que eu tenha sido, quer dizer, não me paralisei. Mas chegou a ter pânico, não? Não tive não pânico. Foi eufobia, então, estou não. aqui, né? Você vê que eu enfrentei meu medo. E tenho um medo comuníssimo que muitas pessoas têm. Eu diria que eu tenho medo de barata, por exemplo, mas também não me paraliso diante dele, porque se eu não consigo matar a barata, eu sou ágil o suficiente para gritar o nome do meu marido e ele vem então matar a barata. Pronto. E a vida continua. E a vida continua. Apesar do medo. Isso aí. Muito obrigado então, Cris Fiô, a sua participação aqui. Esperamos ter outros momentos para falarmos de outros temas, não o medo, mas algum outro tema. E você que está conosco participando, se tiver algum assunto que você queira que nós tratemos aqui nessa entrevista, é só falar com a gente nos endereços que você já sabe e vamos trazer a Cris aqui e outras pessoas para nos ajudar a compreender este assunto. Muito obrigado então, Cris, por sua participação aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, eu espero que eu tenha sido clara, que tenha ajudado, né? O programa também no site pode receber qualquer pergunta e a gente então tentar responder isso. Mais uma vez, muito obrigado. E por falar em medo, o desafio bíblico de hoje tem tudo a ver com o tema medo. Porque a pergunta é a seguinte: de que casal real o profeta Elias fugiu com medo? Sabe a resposta? Bem, se você souber, vai concorrer a exemplares do livro 7 Passos e Meio para a Felicidade, de minha autoria, publicado pela editora Agnus. Para concorrer, acesse o nosso site conviteavida.org.br ou escreva para nós. Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.510.170, Rio de Janeiro, RJ. Ao escrever ou ao entrar em nosso site, você concorrerá então a exemplares. Vamos dar 5 exemplares, um para cada acertador, é claro, e você poderá acompanhar as respostas pelo nosso próprio site. Repito a pergunta, que é a seguinte: de que casal real profeta Elias fugiu com medo? Convite à Vida é um programa da Igreja Batista Itacuruçá. Fique com a gente porque voltamos já já.
estou aqui na Igreja Batista Curuçá desde 2009 e aqui tenho servido ao Senhor Jesus, mais especificamente no ministério com os adolescentes, que é uma faixa etária que vai dos 12 até aos 18 anos. Nós nos encontramos aqui todos os domingos, pela manhã, para estudar a Bíblia, com a linguagem específica para eles, e também no encontro à tarde, quando os temas são outros. Domingo passado, por exemplo, era o Dia dos Namorados, então falamos sobre o namoro, essa fase em que os hormônios estão à flor da pele, todo mundo quer namorar, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu entendo como ministro do Senhor, servo de Jesus, que a minha missão é contribuir para a formação de cristãos autônomos, que queiram cada dia ser mais parecidos com Jesus. Então tenho focado isso no ministério e tentado passar para esses adolescentes que a essência do cristianismo é olhar para Jesus e ser cada dia mais parecido com Ele. Penso que a fé não deve estar na igreja ou no pastor, mas em Jesus, que é o nosso Rei e nosso Senhor. Então tenho tentado passar essa visão para os adolescentes, porque é nessa idade que o sentimento está mais forte, que o sentimento de mudar o mundo está mais vivo dentro deles. Aqui eu sinto que eu cresço muito com Deus. Eu sinto que Deus faz o trabalho dele através de mim aqui nessa igreja. Isso é uma coisa que é uma sensação maravilhosa, que não tem melhor sensação do que isso. E é bom estar aqui também porque você é muito abençoado aqui dentro, muito, muito abençoado. É muito divertido e eu quero estar aqui sempre, sempre. Quando eu casar, eu pretendo estar aqui, eu pretendo que meus filhos estejam aqui. E tem sido uma experiência muito boa, marcante na minha vida, porque aqui eu desenvolvi minha arte de falar, de expressão, e de poder fazer evangelismo, de falar de Deus para outras pessoas. E é um lugar onde você tem oportunidade. Eu que faço parte da UAI, sempre tenho a oportunidade de eu trazer uma mensagem aqui pro pessoal. Eu sempre fui crescendo, passando por todos, desde pequenininho, fui aprendendo aqui na Escola Bíblica Dominical, uma coisa muito importante. Hoje nós estamos aqui mais na União de Adolescentes da Itacuruçá, integrados aqui na banda, e eu acho que somos o presente da igreja, não somos o futuro, né? Que o pessoal gosta de falar que somos o futuro, porque nós temos tentado conseguir trabalhar na nossa idade para levar mais gente a Cristo também, e assim como a missão da igreja, fazer a nossa missão individual de cada um. A União não é um grupo segregado da igreja, ela faz parte da igreja e nós somos um corpo só, né? Não existe essa separação, existem divisões que facilitam o nosso trabalho, mas a verdade é que somos todos um. Oferecimento: Colégio Batista Xepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Bem, a essa altura de nossa programação, você já sabe que nós temos aqui um slogan. Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Para ler, eu trago hoje um livro muito interessante que une a dimensão da vida prática com o caráter. Eu me refiro ao livro de Henry Cloud, Integridade. Esse é um autor que já escreveu várias obras de grande valor nesta área. Ele é psicólogo e tem trazido contribuições excelentes para o nosso crescimento pessoal. Vou ler um pequeno trecho aqui desse livro para você então. Nunca conheci nem vi uma pessoa que não soubesse confrontar os problemas, deixar um rastro realmente íntegro e bom. Eu li aqui a página 143 do livro Integridade, de Henry Cloud, publicado pela editora Vida Nova, que eu fortemente recomendo para você. Aqui eu sempre recomendo bons livros e também sorteio bons livros, desde que você participe de nosso desafio bíblico. Hoje a nossa pergunta é a seguinte: de que casal real o profeta Elias fugiu com medo, muito medo? Se você sabe a resposta, acesse nosso site conviteavida.org.br
e responda. Se preferir, escreva para nós. Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49 Tijuca. Nosso CEP é 20.510-170, Rio de Janeiro, RJ. Iremos sortear 5 exemplares do livro que eu escrevi, 7 Passos e Meio para a Felicidade, que tem um capítulo também sobre o medo, nosso tema hoje. Tema que faz parte da vida de todos nós. Faz parte, por exemplo, da vida dos indianos. E ali também o cristianismo está presente para ajudar a combater o medo. Veja o que temos feito lá através dos nossos missionários enviados pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Confira essa reportagem. O medo é um sentimento real na vida humana. Ele faz parte do dia a dia. Desde criança ouvimos histórias de horror e muitas vezes crescemos com esses fantasmas em nossa mente. O medo tem levado muita gente à ruína em sua vida familiar, profissional e sentimental. Grandes problemas se levantam diante daqueles que são atingidos pelo medo. O medo pode se transformar em fobia e por isso muitos se tornam dependentes de drogas, de medicamentos, de tranquilizantes, para amenizar esse mal-estar. Você ouviu dizer que a Bíblia fala mais de 300 vezes sobre o medo, sobre temor. Isso mostra o quanto essa pequena palavra de efeito devastador é importante na vida do ser humano. Muitos povos no mundo hoje também vivem dominados pelo medo. Medo da morte, medo de adoecer, de ficar pobre e de tantos outros medos. Mas um dos mais escravizantes é o medo dos espíritos, como acontece com os povos africanos. Em algumas comunidades de Moçambique, por exemplo, até se um vento passa e faz um redemoinho, aquela coisa que roda com o vento, eles têm medo porque pensam que é um mau espírito. Muitos vivem aprisionados a feitiçarias, porque têm medo dos mortos, dos ancestrais mortos. E então eles ficam à mercê das instruções que os líderes religiosos da comunidade ou feiticeiros dão. Eles fazem banhos, oferendas de alimentos, de animais e o pior de tudo é que oferecem sacrifícios de crianças aos espíritos. Uma situação que em vários países africanos é combatida pelo governo, mas que na prática ainda acontece em pequenos vilarejos do interior. O medo paralisa, confunde, entorpece, dispara adrenalina pelo corpo e assim coisas terríveis acontecem no dia a dia de muitos povos. O mesmo acontece na Índia, onde cerca de 80% da população segue o hinduísmo, uma religião que tem um panteão de deuses, 330 milhões deles, em formato de animais como elefante, rato, cobra e por aí vai. O medo faz parte do cotidiano dessa gente. E o tempo todo eles ficam tentando apaziguar a ira dos deuses. Os templos vivem cheios de fiéis, que no final do dia dão sempre uma passadinha por lá para levar flores, sementes, água e um ritual que aprisiona milhares de pessoas. Isto é o que você vai ver agora no documentário que preparamos sobre a Índia. Perceba o quanto é importante libertar esse povo da escravidão do medo. A Índia é uma das civilizações mais antigas da Terra. Sua população é a segunda maior do mundo. São mais de 1 bilhão de pessoas no espaço geográfico menor que a região norte do Brasil. Uma verdadeira Babel se formou nesses 4.500 anos de história, resultando em 1.674 línguas que hoje são faladas no país. A Índia é um país extremamente religioso. O hinduísmo e o islamismo se destacam pelo grande número de seguidores que superlotam templos e mesquitas espalhados por toda a Índia.
O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Banhos, oferendas, sacrifícios de animais, feitiçaria, peregrinações, previsões, boas obras e inúmeras outras práticas formam o credo religioso. Os hindus creem que todo ser vivo, seja humano ou animal, tem uma alma valiosa e por isso deve ser preservado. Hoje, a Índia vive um sincretismo religioso que envolve milhões de muçulmanos sufis, hindus, budistas, jainistas, sikhistas, uma infinidade de credos. O norte, onde se realiza o trabalho missionário dos batistas brasileiros, é a região do país que mais carece do Evangelho. Em 2000, 30 igrejas ou comunidades já haviam sido plantadas, e a meta agora é de que as 30 igrejas estabelecidas plantem 25 novas igrejas até dezembro de 2012. A Igreja de Cristo tem sido marcada pelo derramamento de sangue. Templos têm sido destruídos, crentes sequestrados, estuprados e mortos. O martírio dos cristãos tem levado muitos à fé em Jesus. Os muçulmanos são o segundo maior grupo religioso na Índia, com 160 milhões de seguidores. O trabalho dos batistas brasileiros com os muçulmanos começou em 1994 em parceria com a Al-Bashir, uma missão que atua há 19 anos na evangelização de muçulmanos. O ministério é realizado em 7 estados do norte, onde se concentra a maioria dos muçulmanos. Diferente das missões entre os hindus, o crescimento da igreja entre os muçulmanos é pequeno. Uma das grandes dificuldades é encontrar obreiros dispostos a se sacrificar pelo ministério. Vários irmãos já foram treinados, mas não suportaram a pressão da família e desistiram. São 34 comunidades estabelecidas. 30 entre 4 grupos étnicos hinduístas e 4 entre grupos muçulmanos. 25 novas frentes de trabalho já em funcionamento. E vale a pena continuar a investir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Isaías 6:8. Podemos viver sem medo? Podemos viver de um modo confiante? Diz a Bíblia que sim. O que então devemos fazer para uma vida que vale a pena, uma vida sem medo, uma vida com confiança em Deus? Primeiramente, nós precisamos viver na certeza de que nós fomos perdoados por Deus. Muitas pessoas são perdoadas por Deus, mas vivem como se não fossem ainda perdoadas. Ainda vivem sob o terror da culpa quando já foram perdoadas. Por isso essa linda palavra que nós lemos nos evangelhos ao redor da Bíblia e aqui nessa carta de João. O perfeito amor lança fora todo medo, isto é, o perfeito amor de Deus, quando penetrado em nossas vidas, lança fora, expulsa de nossas vidas, nosso coração, todo tipo de medo. Segundo lugar,
nós precisamos compreender a dinâmica do medo. O que é que nos faz ter medo? E aqui eu lembro uma linda história que encontramos no livro de Números, capítulo 13. Nesse livro nós encontramos o seguinte relato. Moisés, o líder dos hebreus, enviou 12 espiões para ver como seria a conquista da terra de Canaã, tão desejada e há tanto tempo prometida. Os 12 foram. 10 voltaram dizendo que a terra era inconquistável, que as cidades eram fortes, populosas e muito bem armadas, e que os soldados eram gigantescos, viris e muito bem preparados. E disseram, cheios de medo, aterrorizados, que a terra era inconquistável. Mas 2 disseram, com coragem e confiança, que a terra era conquistável, que a cidade não era assim tão fortificada e que os militares não eram assim tão fortes. O resultado da história nós conhecemos. Moisés liderou o povo e depois seu sucessor Josué, um desses 10, e eles então conquistaram a terra. Quais são os nomes desses 2? Josué e Caleb. Quais são os nomes dos outros? Nós não sabemos. Quem tem medo não faz história. A história é feita por quem tem coragem. Por isso eu preciso, você precisa, nós precisamos conhecer o que é que nos deixa cheios de medo. O que é que nos